A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos no nosso terceiro áudio, meus irmãos. Glórias a Deus por isso, né? Bom, meus irmãos, olha só, hoje começa a nossa campanha, né? Glórias a Deus por isso. Espero que vocês estejam atentos a essa campanha. Bom, meus irmãos, hoje é o terceiro áudio do estudo Embarcações da Vida. Deixa eu puxar minha cadeira aqui. Pronto. Embarcações da Vida é um tema ao qual a gente está trabalhando e a gente está trazendo a vocês aqui o capítulo de Jeremias 17:7, aonde ele vai retratar o quê? Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, né? Todo mundo sabe, ou quase todo mundo, que varão significa homem ou mulher, né? Aqui no sentido de qualquer pessoa que confia no Senhor, a sua esperança é o próprio Senhor, né? E o que é bendito? Bendito é feliz o homem ou feliz a mulher que confia no Senhor. Compreendeu? Estou sempre batendo em cima dessa tecla. A gente tratou também de falar um pouquinho de Jonas, aonde ele, sendo desobediente, trouxe problemas à sua embarcação. Qual que é o tema do nosso estudo? Embarcações da vida. Então, às vezes uma pessoa pode atrair problemas para dentro do seu lar sendo desobediente a Deus. Ora, nem tudo vai ser decorrente de Deus. Por exemplo, se eu não quiser obedecer a Deus, conclusão, o diabo, o inimigo de nossas almas, vai vir nos afrontar. Tá entendendo? Porque ele vai encontrar permissão. O que está lá em Salmo 34, versículo 7? Lá está dizendo que um anjo acampa, um anjo do Senhor acampa, né? O anjo acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Então, a partir do momento que temos o temor, eu já ensinei vocês que temor existem dois: temor, respeito e temor, medo. Esse versículo de Salmo 34, versículo 7, está tratando do temor, respeito. Respeitar aqui, dentro da palavra respeitar, está a pessoa vivenciar, seguir, se entregar, obedecer tudo aquilo que o Senhor diz. Então, quando a pessoa tem temor a Deus, quando ela tem respeito a Deus, ela vai procurar obedecer. Mas quando ela perde o temor, ela desobedece. Desobedecendo, o inimigo começa a partir para cima. Porque o anjo está ao redor daqueles que o temem e o livra. Mas 1 Pedro capítulo 5, verso 8, parte B, vai dizer que o diabo, ele está ao nosso derredor. Por que ele está ao nosso derredor? Porque ao redor tem um anjo, enquanto você teme. Perdeu o temor, o diabo se aproxima. Entendeu? Aí acontece que a embarcação aonde você está, que pode ser a sua casa, pode ser o seu corpo, pode ser uma empresa, vai começar a sofrer detrimentos, vai sofrer um pouquinho. Por quê? Porque você se afastou de Deus. Isso é normal, a pessoa se afasta de Deus e o mal aparece. Porque a sua proteção está o quê? Debaixo das asas de Deus. Compreendeu até aí? Bom, a gente também falou ontem, né? A gente, assim, eu, Deus e o Espírito Santo e Jesus, né? Também falamos de Atos 27, 22 e 24, aonde a embarcação que Paulo estava, mesmo sendo obediente, ele recebeu uma visita de um anjo numa noite anterior, e o anjo disse a ele: fica tranquilo que você vai chegar no destino que você tem que chegar, mas o barco vai se perder. Só que se todo mundo seguir você, ninguém vai perder a sua vida. Quando amanheceu o dia, ele falou para o capitão e para os homens que estavam com ele, com os soldados: não precisa tirar a vida de ninguém, não precisa fazer nada, nós vamos perder o navio, mas a vida de todo mundo vai ser salva. Ok? Foi o que aconteceu. O barco se destruiu e eles chegaram a nados lá na praia, né? Na praia da ilha de Malta. Chegando na ilha de Malta, tinha um compromisso para ele lá fazer, né? A gente já sabe a história, que a serpente picou ele enquanto ele pegava gravetos para fazer fogueira, para aquecer aqueles que estavam com ele. Então, meus amados irmãos, olha o que acontece. Paulo obediente, mesmo assim, a tempestade bateu na sua embarcação. Jonas desobediente, a embarcação também sofreu.
Então a gente pega uma coisa aqui muito interessante, veja que interessante. Quando Jesus está contando a parábola e ele está falando o homem prudente e o imprudente, o insensato, ele está dizendo o seguinte: olha, a tempestade, a chuva, os ventos fortes vai vir nas duas casas. Você sendo cristão ou não, vai vir tempestade. Mas quando a tempestade vir, você vai passar por ela, porque Deus é com você. Agora aquele que não é, aquele que desobedeceu, a tempestade, derruba a casa. Porque não está firmado na rocha. Compreendeu? É por isso, meus irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente segue. Porque se a gente está indo na igreja por causa do pastor, do irmão, da irmã, vai perecer. Mas se você está indo para a igreja por causa de Jesus, vai vencer. Se você está indo para Deus segurar seu marido em casa, vai perecer. Se você está indo para Deus salvar toda a sua casa, sua família, amém. Não fique buscando Jesus em troca ou barganhando por alguma coisa. Eu vou buscar Jesus para ele me arrumar um emprego. Aí quando arruma um emprego, esquece de Jesus. Não! Ei, compreenda que a situação aqui é que Jonas e Paulo, os dois eram servos. Mas um desobedeceu e o outro obedeceu. A embarcação de Jonas só não foi destruída porque ele confessou seu erro e falou qual era o resultado. Qual? Me lança fora daqui. Lançaram, o que aconteceu? Um grande peixe o pegou e o cuspiu na praia. Para quê? Toma vergonha na cara e vai fazer a obra. Então não adianta a gente querer servir a Jesus só de nome. Eu sou cristão. Quando o bicho pegar e todo mundo falar que os cristãos eram os heróis, aí você levanta a mão, eu era cristão. Não! Para de ser um crente 007, um crente disfarçado, um crente com medo. Eu ando com a minha Bíblia agarrada no meu peito. Eu mostro para todo mundo a quem eu tenho servido. Mas agora tem um monte de crente 007. Você encontra eles na rua, você nem percebe que eles são crentes. Cristões. Isso está errado. A pessoa não tem que ter vergonha de Cristo, porque o próprio Senhor Jesus nos disse: aquele que se envergonha de mim, no último dia eu envergonharei dele. Então honre o Senhor, que por ele será honrado. É esse o nosso papel. É isso que devemos fazer. Não ter vergonha do que você é. E quando você tiver que passar tempestades, se você está com Cristo, Ele passará com você. Entendeu? Agora, com certeza, se você se afastar de Cristo, as tempestades serão muito fortes na sua vida. Muito difícil será você vencer uma tempestade, sendo desobediente. Então, nosso papel é consertar o nosso caminho, é consertar a nossa andada com Cristo. Todos nós, meus irmãos, temos problemas e falhas. Todos nós temos pessoas que vão amar e não vão amar. Pessoas que vão querer e não vão querer. Pessoas que vão odiar e não vão odiar. Pessoas que vão estar ao lado e não vão estar ao lado. Pessoas que vão criticar e pessoas que vão bem dizer. Então, a todo momento teremos muitas, mas muitas coisas que vão nos prejudicar. E quando essas coisas chegarem, é aí que é o momento da gente enfrentar as dificuldades. Porque qual que é o problema que estamos contando aqui? Embarcações da vida. Vai chegar um momento que você vai estar em uma embarcação. E essa embarcação vai sofrer uma tempestade. E como você vai enfrentar essa tempestade? O que você vai fazer para enfrentar essa tempestade? Será que você está ciente de que você tem que ser exemplo? De que você tem que mostrar que Cristo é na sua vida, que Ele está com você? Será que você tem noção disso? Não? É aí que mora o grande problema. A situação toda é o quê? É que a gente encontra dois personagens que eu estou usando aqui como exemplos, né? De procurar mostrar assim o que devemos fazer. Por exemplo, nós temos Jonas, que foi desobediente e a tempestade o pegou. E nós temos também o apóstolo Paulo, que também sofreu pela mesma situação, mas ele foi obediente. Então o que acontece? Se o apóstolo Jonas, sendo desobediente, pagou o preço, o apóstolo Paulo era honesto. Mas por que ele pagou o preço? Ele não sofreu, ele passou a dificuldade, mas ele não sofreu. Por quê? Porque Deus o guardou, Deus o abençoou. Então no meio daquela tempestade, tudo que era para bater em frente dele, tudo que era para destruí-lo, ele conseguiu vencer, porque ele foi fiel.
Ele foi fiel. Ele poderia dizer, como é que eu vou servir um Deus que me deixa passar por tudo isso? Não, Deus permitiu, porque a tempestade vem tanto para o justo quanto para o ímpio. A diferença é saber como você vai passar com ela, porque alguns passam ela sem Deus. E você está segurando na mão de Jesus? Dá uma olhadinha aí se você está segurando na mão dele. Será que você está conseguindo segurar na mão dele? Será que está correto a maneira que você está indo com ele? Porque se não estiver, a tempestade pode te prejudicar. Então procure fazer o que é correto. Amém? Eu finalizo aqui, meus irmãos. Anota aí a lição de casa, né? A lição de casa hoje é Salmo 103, verso 6. Olha que maravilha, Salmo 103, verso 6. E o aniversariante de hoje é o Gerson, irmão da Yane, e o Gerson é lá de Milagres, Bahia, né? Gerson, feliz aniversário, meu amigo. Deus abençoa grandemente a sua vida, tá bom? Glórias a Deus por isso. Não esqueça, lá na minha página, a votação só vai ser válida se for na minha página. Pelo Instagram, ou pelo meu canal, ou pelo WhatsApp, não é válida, tá? Os livros que você pode escolher é ou Esther, ou Ruth, ou Jó. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.